Hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre as interferências que você às vezes pode estar vivendo aí no seu casamento. E eu listei 3 coisas para contar aqui para você que essas interferências incomodam, separam e faz com que o casal realmente se distancie. Então a gente precisa prestar atenção como essas 3 interferências, elas estão no cotidiano da nossa vida, na tua vida aí, normal, que parece tão simples, inofensiva algumas coisas, mas eu quero dizer para você que essas interferências, elas sim vão fazendo com que a relação vá minando pouquinho a pouquinho, até que às vezes acaba num divórcio, infelizmente, uma família rompida, brigas e discussões. Então vamos lá. A interferência número 1, que às vezes parece muito sutil. Pega aí e já anota e presta atenção como isso acontece aí na sua vida. É na família. A família, pai, mãe, irmãos, né? Família de origem, a família aí que às vezes você convive bastante, a família principal que você está hoje aí, é você, o seu marido, com seus filhos. Essa é a família no qual você se uniu. Vocês estão em união dentro dessa casa, junto com essa família, então essa família é a principal. Mas quando às vezes a gente leva tudo da nossa família que a gente formou, com nosso marido e filhos, a gente leva as questões lá para a família de origem, conta as coisas para a mãe, conta as coisas para o pai, tá sempre falando as coisas que acontecem dentro da sua casa, sim. Isso dá muito problema nos relacionamentos de casais. Eu quero que você compreenda que às vezes isso parece tão sutil. Ai, não, mas normal, a minha mãe só às vezes quer ajudar. Não, normal, meu pai não interfere na relação da gente. Não, claro que não. Parece que não. Mas tá escrito que o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então é vocês dois. Vocês precisam ser juntos. E não 3, 4, 5 com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a irmã que está sempre dentro da sua casa, com aquela pessoa que está sempre conversando, com aquilo que parece tão sutil. Eu digo que, sabe, é aquele veneninho que a gente vai tomando em pequenas prestações, não significa que precisa se afastar da família. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você moderar as coisas que você fala. Aquilo que vocês vivem dentro da sua casa não precisa ser contado, explicado e falado fora da sua casa. Aquilo que vocês vivem dentro da sua casa, com seu companheiro, com seus filhos, precisa ficar dentro da casa de vocês. Como vocês estão? Bem. Aí, tá tudo certo? Tá. E como estão as crianças na escola? Normal. Porque os detalhes só vocês dois vão viver dentro da casa de vocês, junto com os filhos de vocês. Porque a dificuldade ou a solução do dia a dia é vocês dois juntos em união que vão conseguir fazer isso. Porque quando outras pessoas lá fora parece assim bem sutil. O filho agora tá dando trabalho na escola, não tá estudando, tirou nota baixa na prova. Primeiro, começou a denegrir a imagem do seu filho para outras pessoas. Ninguém mais precisa saber se ele tira nota boa ou ruim, se ele tá indo bem ou não. Não é da conta de outras pessoas contar esses detalhes. Então toma cuidado, isso é perigoso, sim. O que vocês dois juntos, você e o seu companheiro, vão fazer para ajudar o filho de vocês a melhorar as questões na escola? Tá muito exposto aos eletrônicos, mas se tá exposto aos eletrônicos, você permitiu. Outras pessoas lá fora não precisam saber sobre isso. Não precisa saber que vocês agora vão precisar cuidar desse limite dentro da casa de vocês, porque é uma decisão só de vocês.
É um controle só de vocês. É algo muito pessoal só de vocês. Quando a gente começa a contar isso fora de casa, outras pessoas se acham no direito de também entrar na educação dessa criança. E aí, às vezes, o filho fica perdido, não sabe quem obedece, se respeita ou não respeita. Afinal de contas, a integridade dessa criança está sendo violada com terceiros. Se quer pedir, converse, orientação, converse com alguém da sua confiança, longe dos ouvidos ou críticas de outras pessoas, e fique em segredo só com você e essa pessoa que vai te dar boas instruções na direção do comportamento ou da educação do seu filho. É só entre você e o seu companheiro. Se vocês decidirem juntos, vocês vão fazer a coisa certa. Se vocês ficarem adicionando muitas outras pessoas na decisão de vocês, vocês não vão ter uma unidade, e aí sim, isso começa a se romper. Isso começa a minar silenciosamente a relação de vocês. Porque a minha mãe disse que é bom fazer isso, porque o meu pai não concorda da forma com que a gente está educando. Não, porque o meu pai tá certo, porque esse menino tá só fazendo X coisa, porque esse menino não tá indo bem na escola. Ou, verdade, o meu pai acha que a minha esposa é muito gastadeira. Ou a minha mãe acha que o meu marido não tem controle sobre os gastos. Sabe? Sem querer. Isso vai minando o nosso coração, programando a nossa mente de uma maneira de que pessoas que não estão vivendo dentro da nossa relação não sabem o que acontece nessa relação. Então vão dar opinião segundo as experiências deles. E não vocês dois têm uma opinião segundo a experiência de vocês dois juntos. Então isso é muito necessário olhar, perceber e cuidar. Então reserve, guarde, converse assuntos sobre outras coisas e não sobre aquilo que acontece dentro da casa de vocês. Combinado? Segundo item, são pessoas de fora. Quando você conta muita coisa, se você contar algumas coisas, precisa ser para aquela pessoa de confiança que não vai sair por aí falando sobre o que você está vivendo dentro da sua casa, na sua relação. Então precisa ser bons amigos. E eu vou dizer uma coisa para você: bons amigos não enchem uma mão, muitas das vezes. O que às vezes a gente encontra são colegas. São pessoas que quando você tá bem, elas querem comemorar e tá junto com você. Quando a dificuldade aparece, geralmente elas desaparecem, porque eles não querem viver o tempo de desafio, dificuldade dentro dessa relação junto com você, certo? Então você precisa tomar cuidado. Quando você for conversar sobre questões para desabafar, pedir orientação, pedir direção, geralmente peça ou para um profissional de verdade, bom, especializado, porque também toma cuidado, porque tem muitos profissionais que dizem assim, separa mesmo, porque você precisa separar, dessa forma não dá mais para viver. É um caminho perigoso. Ninguém pode tomar a decisão por você. Perceba. Pessoas às vezes sentam aqui e dizem assim, Lisete, a pessoa que está tratando meu esposo disse que eu não posso estar trabalhando no mesmo ambiente que ele. Mandou eu sair. Mas como uma pessoa manda eu sair? Toma cuidado, gente. Profissional bom, profissional nenhum vai mandar ou desmandar na vida do outro, vai fazer com que você encontre um bom caminho, tenha uma boa solução e consiga ver e encontrar as suas soluções. O profissional bom não vai te dar a resposta pronta, vai te ajudar a encontrar bons caminhos, certo? Então, uma terceira pessoa enfiado na relação de vocês vai trazer problemas. Quando vocês procuram um profissional para olhar para o relacionamento de vocês, vão principalmente assim procurar um bom profissional especializado dentro dessa área ou no mesmo
profissional que vai guardar sigilo dos dois, vai conhecer exatamente a situação dos dois e vai ajudar os dois a encontrar um bom caminho. Ou estejam numa sessão de casal juntos, impede você de ir sozinho ou de ele ir sozinho, não, mas tomem cuidado. E também ficar confidenciando coisas de vocês, particularidade da casa de vocês, para amigos ou conhecidos, esse é um caminho perigoso também. Uma hora isso vai entrar dentro da relação de vocês como se fosse um grãozinho bem pequenininho assim de pedrinha dentro do seu sapato. Ela vai rolar e você vai caminhar, rolar e você caminhar, até que uma hora, em algum lugar do seu pé, que pegar essa pedrinha, ela vai machucar, vai doer, muitas vezes vai até fazer uma ferida ali. E isso acontece no seu casamento também. Então isso é muito importante você prestar atenção. Com quem você está conversando, com quem você abre as suas questões e se isso não está entrando como uma pedrinha bem pequenininha e sutil que em algum momento vai minar a relação de vocês. E aí às vezes o resultado é uma separação, brigas, discussões e algo bem difícil aí de às vezes contornar a situação, certo? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui pra gente são as interferências, que elas são bem sutis. Elas são, na maioria das vezes, imperceptíveis. Mas para uma pessoa que trabalha profundamente a sua espiritualidade, a interferência espiritual pode ser sim percebida. Está escrito na Bíblia que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então a nossa luta às vezes não é com a pessoa física, às vezes não é aí com seu companheiro, com seu marido, às vezes a luta não é diretamente com ele, a luta às vezes é com a tentação que está no mundo espiritual, que às vezes achou uma brechinha entre vocês para incomodar, atrapalhar e trazer sim desavenças, brigas e coisas que vão levar vocês a discussões muito dolorosas. Ontem até atendia uma pessoa e essa pessoa disse assim: o meu marido se relacionou com uma outra pessoa, a gente voltou, eu perdoei, mas eu quis saber tudo. E fui perguntando detalhes, o que fez, o que não fez, onde foi, o que conversou, o que isso, o que aquilo. De verdade. Foi uma tentação bem grandona que entrou aí. Um ato que aconteceu e que machucou muito ambos no casamento. Houve um perdão, mas foi um perdão bem mais ou menos, porque quando a gente se interessa em saber todos os detalhes, na verdade eu estou dizendo que eu também, estou aí tão chateada, tão amargurada, mas eu quero saber mais, aí eu me machuco mais, eu me chicoteio, então eu tô dizendo que eu também não sou tão merecedora de ser amada, então tome cuidado, às vezes isso ainda assim é um mundo espiritual incomodando você para você não se sentir tão amada, tão querida, tão protegida, que você não merece ter isso. Não. Você merece ser amada, cuidada, protegida, respeitada. Mas você também precisa entender quais são os sinais que estão aparecendo aí antes que coisas bem grandiosas como essa aconteçam no seu casamento. Então, presta atenção. Para você evitar essas aberturas espirituais, você precisa sim ter um tempo de qualidade com Deus, conversar com Deus. Muitas pessoas dizem assim, Elisete, eu não sei rezar, não sei orar, ou eu faço e nada resolve. Resolve. Muitas coisas são resultados de oração na nossa vida. Muitas coisas não acontecem porque de verdade a gente entrou em comunhão com Deus, a gente dobrou o nosso joelho, a gente foi de verdade conversar com Ele. Mas o rezar, o orar, enfim, não interessa a palavra que você usa e não interessa que fé você pratica. Quando a gente crê nesse Deus grandioso e poderoso, a gente pode estar orando todo o tempo, sabe? Enquanto eu estou aqui conversando com você, a gente pode estar aqui em intenção de pensamento no nosso coração que Deus está junto conosco, que a gente precisa
perceber as intervenções ruins, mas a gente precisa estar em sintonia com uma conexão muito boa, e que é Deus. E pedir a presença do Espírito Santo. Então, as interferências espirituais, elas são muito sutis. Às vezes a gente acha uma briga dentro de casa por nada. Sabe assim, parece que foi uma briguinha do nada. Não acredito que você fez isso, não acredito que você deixou o chinelo ali. Não era para ter deixado. Não acredito que você falou com aquela pessoa que eu disse que eu não queria que você conversasse com ela. E aí, de repente, começa uma briga. E parece que foi tão de repente, parece que vocês estavam tão bem. Mas de repente, não foi tão de repente. As interferências espirituais estão no nosso meio a todo tempo, a todo momento, tentando interferir para que você erre, para que você peque, para que você fique mal, para que você não vença, para que a tua vida fique empatada, para que a sua família seja destruída. E hoje eu quero dizer para você, não é para entristecer o seu coração, mas é para manter você muito firme. Muitas pessoas não querem você feliz. Muitas interferências não querem você com uma família forte e feliz de verdade. Então, sim, conversar com Deus, orar é essencial, essencial. Você às vezes tem livramentos que às vezes você não vê e não percebe, mas quanto mais tempo você se manter insistentemente conversando com Deus, pedindo pelo seu casamento, orando pelo seu marido. Você ora pelo seu marido? E às vezes eu pergunto assim, ó, o quanto você tem orado pelo seu marido? E às vezes as respostas são, eu não oro nem por mim mesma. E aí, isso é bem perigoso. Conversa com Deus. Não precisa ter palavras bonitas ou ficar tão rebuscado. O Senhor conhece o seu coração e fala com Ele da sua forma simples de ser e fazer. Só diz para Ele o que está no seu coração. Conversa com Ele como você conversa com alguém que você ama muito. E aí você vai criando um relacionamento com Deus e você pode ter o seu casamento completamente restaurado. E se você está com dificuldade no casamento e ainda acha que não está conseguindo sozinha, procure um bom profissional, me chama aqui, vou ter a alegria de poder ajudar e contribuir com você num bom caminho para que você tenha um casamento forte e feliz de verdade, tá certo? Então é isso aí, eu encontro você no próximo vídeo. Um beijo, até mais!